pessoal, democracia brasileira, amigos do canal Importante é Saber, é domingo, é sábado, desculpa, mas voltamos aqui para fazer um vídeo diferente hoje, um vídeo fora da pauta, extra pauta, com uma matéria importante que a gente vê muito debate na internet, né, no Twitter, no Facebook, no Instagram, no próprio YouTube, mas que a gente vê muitos dados sem fundamentação, vê muita gente falando muita coisa. Eu queria aqui trazer um pouquinho de informação concreta, informações de órgãos que têm uma certa responsabilidade, para a gente poder debater. E o tema não tem como fugir, né? A enquete é sempre a mesma. O Brasil é um país muito inchado em termos públicos? Tem muito servidor público, tem muito órgão público ou não? Essa é a questão que a gente vai conversar hoje, gente. Eu vou passar aqui a bola para o meu amigo Henrique se apresentar e depois eu volto com os quadros, a gente vai comentar quadro a quadro aí e cada um tira a sua conclusão. Somos um estado inchado ou somos um estado enxuto demais? Henrique, bola tá contigo. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo da gente tá falando sobre esse assunto super importante, que é sobre a questão das estatizações, a questão do servidor público no país. Fico satisfeito mais uma vez de estar presente com o meu amigo Leonardo. O Leonardo, o canal Importante é Saber. Sempre para a gente estar tentando trazer algo que agregue em tempos tão difíceis na sociedade brasileira e falar sobre esse assunto tão importante. Então, estamos preparados para poder tentar passar a melhor das informações para todos vocês que estão nos assistindo. Perfeito, Henrique. Vamos começar então, para não perder tempo, com um gráfico que eu acho que é muito interessante, né? Eu vou trazer aqui para vocês um gráfico que traz a presença do Estado no mundo. Esse gráfico, gente, ele vai trazer o número de funcionários públicos em relação à população do país, né? No nosso caso aqui, especificamente do Brasil. Então, a gente pode ver que, um exemplo, a Noruega, da população total dela, 30% são empregados públicos, funcionários públicos, enfim, exercem atividades públicas. O Brasil, dos países desenvolvidos, ele está muito atrás da Noruega, da Dinamarca, da Suécia, Finlândia, França, Canadá, Grécia, Reino Unido, Espanha, Estados Unidos, por incrível que pareça. Os tão liberais norte-americanos têm aí 15% da população deles exercendo empregos ou funções públicas, né? E o Brasil está lá, com 1,6%. Num país tão pobre, com tanta carência, com tanta demanda social na saúde, na educação, na segurança pública, em áreas estratégicas do Estado, a gente vê aí que a gente está muito atrás. E é com esse quadro que eu queria, né, pedir a opinião do meu amigo Henrique. Henrique, 1,6% da população, isso em 2019, tá na área pública da população brasileira. Que número é esse, hein? O que a gente pode chegar a falar, né? Depois de ouvir tanto, por exemplo, o Salim Matar, o Paulo Guedes, falarem que o Estado brasileiro é inchado, que tem muito servidor público fazendo nada. O que está acontecendo? Olha, Leonardo, olhando o gráfico, já está bem explícito em relação ao tanto que o Brasil usa de servidor público, 1,6%. Eu acho que para muitos liberais, a gente está ultrapassando a 110% de servidor público na cabeça deles, né? porque eu acho que eles invertem para o mapa, invertem o gráfico que fica de 9,1, né? Porque é ridículo, cara, é ridículo, ou fica 91 virando gráfico, porque é ridículo o quão isso afeta você apoiar uma privatização, apoiar o capitalismo, porque a privatização funciona naquele sentido, né? Você privatiza, você só vai só aumentar, a tendência é só aumentar, porque vai ter tendência no mercado, e os valores vão jogar lá em cima, e infelizmente não se baseará na sociedade, não se baseará no estado, se a sociedade está no estado pobre, está na miséria ou não, se baseará em quem pode pagar por isso. Eles vão fazer com que as pessoas paguem, se não pagar eles vão acompanhar a tendência de mercado.
A gente viu que desde a época, quando teve essa história do Estado mínimo, porque tem que ter uma liberdade individual, o Estado não pode aprisionar tanto a sociedade, tem que ter um Estado mínimo na sociedade para que haja uma liberdade econômica, isso toda aquela ideia do liberalismo inglês. Então, tudo isso é uma falácia, porque a gente vê pessoas, as maiores bandeiras que a gente vê na sociedade, Leonardo, hoje em dia, pessoas falando que o setor público tem que desinchar o setor público, que isso está causando bilhões e bilhões de déficits ao país, que isso está fazendo com que as pessoas paguem mais caro pelos seus serviços. Então a gente vê essas falas meio que folclóricas dessas pessoas liberais, dessas pessoas que dizem que estão do lado da sociedade, que querem o melhor para a sociedade, mas é onde que a gente vê uma coisa disfarçada, uma visão disfarçada para poder expropriar, para poder, infelizmente, extorquir, para poder você pegar e acabar tirando mais dinheiro da sociedade tão pobre, da sociedade tão dificultária que está no país, a desigualdade tão grande em relação a tirar aqueles que não têm. Eu fico pensando, com todas essas privatizações, se uma pessoa de qualquer região mais pobre, na região mais desigual, se ela vai ter condições de pagar por isso, e porque, infelizmente, as privatizações não vão dar de mão beijada nada, a não ser tirar dinheiro daqueles que já não têm, né, Leonardo? Verdade. Exatamente, concordo com tudo que você falou. E esse outro gráfico aqui também é muito interessante, porque aquele primeiro, a gente tinha a relação de servidores públicos no total da população. Esse aqui é um pouquinho diferente. Ele é um gráfico da OCDE de 2015, que vai trazer para a gente aqui o total de servidores públicos ou funcionários públicos em relação ao total de trabalhadores formais naquele país. Ou seja, se a gente pegar o primeiro lugar, que é a Dinamarca, de cada 100 trabalhos formais, 35 estão no público, seja a Dinamarca ou a Noruega, que dominam aí o ranking. A gente pega o Brasil, né? Vamos lá no Brasil, a gente vê aqui que no Brasil, a cada 100 trabalhos formais, 12 estão no público. Ou seja, a gente está ali empatado com o México, com a Nova Zelândia, bem próximo ali do Chile. Enfim, a gente não está com excesso de funcionários públicos. 12%, considerando áreas como educação, saúde, segurança pública, energia, água, enfim, áreas estratégicas, eu acho que a gente está muito, até aquém, né, de uma média mundial, considerando os principais países assim na nossa frente, né? Você pega aí o Canadá, pega a França, a própria média da OCDE, que está em 21%, né? Então, assim, a gente está atrás não só na relação servidores públicos total da população, quanto na relação, né, funcionários públicos total de trabalhadores. É claramente que o nosso número é muito baixo. Talvez o que falte é uma redistribuição, talvez alguma área possa aparentemente estar com uma quantidade de gente a mais, mas isso não significa dizer que a gente está sobrando servidor público, está sobrando Estado no Brasil. Eu acho que não, né, Henrique? Não, é óbvio, pelos gráficos, os gráficos estão aí. A gente não trabalha aqui com terraplanismo, né? A gente vê aqui que os gráficos estão à mostra, a gente vê Dinamarca, Noruega, Suécia, são países que têm altos índices e números de pessoas em cargos públicos por área, na questão do total de trabalhadores por país, e a gente vê que são países extremamente desenvolvidos, né? São países que não ocorre nada, países que dão certo. Aí você consegue traçar tendências, né? Você pega um país como o Brasil, em que tem uma taxa tão baixa de funcionário público, e porque o que passa, o marketing que passa para nós, para toda a sociedade, é que o país, ele é um país como se fosse o Brasil no lugar da Dinamarca, de funcionário público. E que o Brasil, o que causasse o que está acontecendo no país é os funcionários públicos. Eu acho que é nada mais, nada menos que um disfarce pela incompetência do liberalismo, desses liberais que estão no país, em falar que a causa são os funcionários públicos, e não são.
Não sei se vocês estão assistindo, não lembra, a campanha até do Guilherme Boulos, acho que para a Prefeitura de São Paulo, que ele falou sobre a questão de fazer a economia crescer, falando sobre a questão de contratar mais funcionários públicos, tá fazendo mais concursos para as pessoas, tá aumentando mais funcionários públicos. Em nenhum sentido ele está certo. O Brasil ele é muito precário em funcionários públicos. Eu acho que há um marketing muito pesado, há um marketing muito mentiroso, há muita fake em cima disso. Infelizmente, a nossa sociedade ela está em torno de mentiras, ela está em torno de coisas fictícias e que, infelizmente, leva o país ao rumo de uma privatização. E a gente sabe que a privatização é o capital em demasia, é um Deus venerado que, infelizmente, aqueles que são contra também são taxados. Infelizmente, a gente pode estar indo numa direção aí que pode causar muito prejuízo ao país. Verdade. Saindo dessa questão agora do servidor público, entrando aí claramente nessa questão da privatização, né? A gente tem hoje no Congresso 2 projetos de privatização muito fortes em andamento, que é o da Eletrobras e o dos Correios, né? São 2 das maiores empresas estatais que a gente tem hoje aí no Brasil. E eu vou trazer 2 dados muito interessantes para a gente tratar essa questão, né? Eu vou trazer primeiro aqui um gráfico que trata de uma simulação de 2 fretes, né? Uma determinada pessoa me pega e fala o seguinte: olha, eu tenho que enviar uma encomenda de 5 quilos, né? Que está numa caixa com uma altura de 15 centímetros por 30 e 45 de comprimento. E aí ela faz 2 destinos: São Paulo-Rio, que é um destino teoricamente muito atrativo, né? É a maior rota comercial do país, né? É a rota Rio-São Paulo. E um outro destino não tão atrativo: São Paulo, Rio Branco no Acre, né? E a gente tem aqui a simulação. Pelos Correios, São Paulo-Rio, R$ 50 o valor do transporte. Pela UPS, 170,73. Pela DHL, 136,74. Pela FedEx, que é os liberais gostam da FedEx, né? Que é a norte-americana, né? 72,40. E Jadlog, R$ 125. Isso a gente está falando Rio-São Paulo, que tem essa diferença aí que gira na faixa aí de 300%. Quando a gente vai para o Acre, que é um estado mais distante, uma rota menos atrativa, a gente tem São Paulo-Acre, pelos Correios, R$ 140. Vou arredondar, tá, gente? São Paulo-Acre, pela UPS, 616,71. Pela DHL, 351,69. Pela FedEx, R$ 209. E pela Jadlog, R$ 600. Mais uma vez, quem mais precisa é que mais preço paga, né, Henrique? Exatamente. É impossível. A balança ela sempre vai cair para o lado mais fraco. Eu não sei como é que as pessoas têm essa visão. Ainda tem pessoas e são muitas pessoas que acham que a privatização é a solução do país. E não é a solução do país. É tão óbvio. A gente sabe que a pressão por trás das privatizações são as empresas privadas. Elas querem, por que elas querem tanto que sejam privatizadas e acabam fazendo uma pressão no governo? As grandes empresas internacionais e nacionais privadas querem fazer essa pressão no governo, porque elas sabem que elas estão perdendo na concorrência para as estatais, que as pessoas estão pagando mais barato e elas estão saindo no prejuízo, que elas têm que abaixar o nível delas, entendeu? Só que a partir do momento que as estatais elas estão baixas, elas não conseguem baixar em tal nível, porque senão elas, no sentido delas, no mercado, elas acabam perdendo para outras no mercado e elas deixam alto. E o que acontece? Quando tem essas privatizações, se não tiver uma estatal, se tiver só as privatizações, os preços eles serão alarmantes, eles serão muito altos, porque vai ter muitas outras empresas privadas que vão acabar cobrando da sua forma, dentro de uma ideia de mercado. E a gente sabe que isso vai prejudicar muito, muito, muito as pessoas mais necessitadas, porque, infelizmente, não tem solução. Se a gente for para as empresas privadas,
a gente vai pagar muito mais caro. Eu, Leonardo, eu não quero pagar R$ 600 numa entrega. E eu não tenho condições de pagar R$ 600. Imagina aqueles que ainda... Eu posso até tentar alguma forma arrumar alguma condição. Imagina aqueles que não têm mesmo condições. Eu acho que vai aumentar ainda mais a desigualdade no país. Isso é fato. É verdade. E duas coisas interessantes que você falou aí. Por exemplo, a pessoa que está no Acre ou que está no Amapá, mas eu não compro nada de São Paulo. Gente, para com isso, porque você pode não comprar, mas às vezes a venda a padaria que você compra o seu pão aí, ela tem uma máquina que ela tem que trazer uma peça de São Paulo para consertar, para poder gelar ou para poder produzir alguma coisa. Vocês acham que o comerciante ele não vai de alguma forma pegar esse custo e colocar no preço dele? Vocês acham que ele vai arcar do bolso dele e simplesmente deixar para lá? É claro que não, gente. Tem a compra direta que você compra, mas tem a indireta que você acaba pagando para que terceiros comprem para te fornecer algo. Isso é muito... A gente tem que ter uma visão muito aberta quando fala disso, porque nem sempre... mas você não compra, você não tem, você não precisa disso. Mas às vezes você tem, precisa e não sabe, porque é indireto. Eu acho que isso é muito importante. E foi uma coisa que o Henrique falou que eu concordo muito. Eu acho que quando o Estado ele tem capacidade de fomentar a economia e regular o mercado, é muito importante. A gente não pode esquecer que há uns anos atrás, a Dilma deu uma determinação para o Banco do Brasil e para a Caixa Econômica Federal, que são bancos públicos, para baixarem os juros do cartão de crédito do cheque especial. Não sei se vocês lembram. O que aconteceu com o Bradesco, com o Itaú e com o Santander? No mês seguinte, estavam baixando os dele também. Eles fizeram porque eles são bonzinhos e concordavam com a Dilma? Não. Eles fizeram isso porque eles sabiam que se eles não fizessem, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica iam cooptar muito mais clientes que eram deles pelas taxas mais atrativas. Então, assim, ali a gente teve o Estado fomentando a economia, ou seja, estimulando as pessoas a pegarem crédito, e mais do que isso, estimulando o particular a baixar suas taxas, que são astronômicas. O Brasil paga as maiores taxas de cartão de crédito, cheque especial do planeta Terra. Simplesmente assim. Né, Henrique? É complicado. A gente sabe que o Estado ele é o regulador de todo o mercado privado, né? A gente sabe que a gente tem que ter isso porque tem que ser viável para todos. Tem que ter esse método. O Brasil ele não está num nível de que as pessoas não precisam do Estado. A gente vê no gráfico que países que são de primeiro mundo, países extremamente desenvolvidos, Noruega, Dinamarca, Suécia, eles precisam do Estado. Eles são, apesar deles ser um país desenvolvido, lá tem uma grande taxa de alfabetização, uma grande taxa de pessoas todas formadas economicamente, muito bem, a gente sabe que elas precisam do Estado, porque tem um Estado forte lá, entendeu? Então, para você que está nos assistindo, a gente sabe que o Estado ele é muito fundamental para os países mais desenvolvidos quanto para os países não desenvolvidos. E a gente, infelizmente, está regredindo, a gente está voltando àquela ideia de que tem que ser privatizado para poder o país andar para frente. E agora eu vou perguntar para vocês, às vezes tem algum pessoal liberal, tem alguns desses fanáticos liberalistas assistindo, vou perguntar para vocês, eles acham mesmo que cortes de funcionários públicos, que as privatizações, que cortando 1,6% dos funcionários públicos das estatais do Brasil tem 1,6%, vai resolver a economia do país? Por favor, né? Vamos estudar um pouco, vamos abrir um pouco a consciência, porque isso não passa de uma falácia. É verdade. A gente, infelizmente, vê muitos servidores públicos que pagam a conta por meia dúzia. A gente tem um pequeno número de privilegiados, mas que não refletem a maior parte, né? A gente não pode condenar todo mundo por causa de 2 ou 3. E por fim, para terminar essa questão, né, que é uma matéria que dá para ficar horas debatendo aqui, a gente vai falar um pouquinho da Eletrobras, né? Falamos dos Correios, e vamos falar da Eletrobras. Oi? E o lucro que o Correio traz, né, também, né? Sim, sim. Vamos chegar, quando chegar aqui no lucro, eu vou falar exatamente dos dois. Os Correios vão fechar, mesmo com tudo isso, com um preço mais baixo que os demais concorrentes, a gente tem o Correio aí fechando 2020 com quase 1,5 bilhões de lucro, gente.
com aquela tarifazinha mais baixa, 1,5 bilhões de lucro. Imagina se vender para a Jadlog, para o FedEx, quanto que eles não vão arrecadar em cima da gente? Se uma empresa com taxas mais baixas consegue ter um lucro desse, imagina, né, o privado com liberdade de mercado podendo colocar a taxa que eles querem. Vocês acham que eles vão colocar a taxa mais baixa que os dos Correios? Nunca. E isso na questão do Correio, né, que é uma empresa de logística, basicamente, né? E a Eletrobras, que tem a questão da água e da energia, é uma questão também das mais graves. Por quê, gente? Vamos lá. Por mais que a gente não queira, a tendência mundial é do carro elétrico, do caminhão elétrico, do ônibus elétrico, enfim. A energia, daqui a 10, 15 anos, ela vai ser um insumo de luxo. Muito mais que o petróleo é hoje, que os derivados, né, dos combustíveis fósseis, de modo geral, porque os carros vão ser elétricos, né? E a gente tendo uma frota elétrica, a gente precisa de energia para abastecer esses carros. E foi aquilo que eu falei, Henrique. Quando a gente tem uma empresa pública que pode dar uma regulada no preço, pode segurar um pouco, a gente tem como trabalhar essa questão. Agora, se a gente vende a Eletrobras nesse momento, a gente perde totalmente o controle sobre a matriz energética, já que a Eletrobras, ela é hoje a maior empresa de energia da América Latina e por ela passaram 30%, né? Ou seja, 51 gigawatts de toda a energia produzida no Brasil, que em 2019 girou em torno de 170 gigawatts de energia, tá, gente? 30% disso foi a Eletrobras que produziu. Então, temos que ter muito cuidado, né? Até porque foi o que a gente falou. Se o Correio deu esse lucro de 1,5 bilhões em 2020, imagine a Eletrobras, que se você somar aí 2018, 2019 e 2020, a gente está falando de 17 bilhões de lucro aproximadamente. Gente, 17 bilhões que se reverteram para os cofres públicos. É um dinheiro que foi aplicado, ou deveria ter sido aplicado, na saúde, na educação, na segurança pública, enfim. Ele é gerido conforme o governo assim determina, né? Então, é óbvio que privatizar empresas que dão lucro desse, todo mundo quer, Paulo Guedes, Salim Matar. Eu quero ver privatizar a empresa que dá prejuízo. Essa, vocês nem falam nada, vocês deixam quieto. Agora, as que dão lucro e que mexem com questões energéticas, questões estratégicas, são muito importantes. E antes de eu falar desse quadro aqui, Henrique, queria ver sua opinião sobre essa questão da energia no futuro. Você acabou falando muito bem, contestando ali muito bem a ilustração. É assim, eu vou fazer a pergunta para aquelas pessoas que acham que a privatização é a solução do país. Vou fazer uma analogia bem rápida e bem prática. Eu sou um empresário, certo? Eu sou empresário. Aí o que acontece? Um Correio, que dá 1 bilhão de lucro, a Eletrobras, que dá quase em 2 anos 17 bilhões de lucro, eu vou pegar com uma taxa inferior, menor para a população, para que tenha uma viabilidade para a população. Eu sou empresário, eu viso lucro, porque eu sou um empresário, eu viso lucrar, né? Vou a favor da privatização. Eu quero esse Correio para mim, eu quero a Eletrobras para mim. Acha mesmo, você que está nos assistindo, acha mesmo que esse empresário, vendo o lucro que o Correio e a Eletrobras dá de 1 bilhão ou 17 bilhões de reais, vendo esse lucro, você acha mesmo que quando privatizar, ele vai perder esse lucro e vai baixar o valor para aquele que vai precisar do serviço? Ou seja, vai baixar o valor a mais que já é baixa para o Correio, 1 bilhão, mas com uma taxa baixa para a população, mais viável para a população. Acha mesmo que esses empresários, eles vão querer tirar menos que o lucro agora? Porque eles não vão querer manter 1 bilhão, eles vão querer tirar mais que 1 bilhão em cima da população. Eles vão querer aumentar essa taxa, até não é abaixar para ganhar menos lucro em cima, senão eles vão estar o quê? Vão estar pagando para ter prejuízo. Então é uma coisa muito óbvia. E o Correio, ela tira 1 bilhão de lucro com a taxa baixa para a população. Ou seja, com certeza a tendência de um empreendedor, do empresário, é aumentar o valor para a população para lucrar muito mais e ter lucro muito mais com a empresa que já gera lucro, entendeu? Então, é uma coisa de mercado, uma visão do empresariado. Eu acho que está muito claro a ilustração que o Leonardo está fazendo para todo mundo. Exatamente, né? E aí a gente pegou um gráfico aqui de 2017, né, publicado aí pelo UOL, que é muito interessante, né?
a tendência mundial da reestatização, né? A gente pega aí, nesses 17 anos, né, a Alemanha com 348 reestatizações, sendo que 284 delas voltadas para a questão de eletricidade, gás, aquecimento. A França com 152 reestatizações. Os Estados Unidos, os tão liberais norte-americanos, com 67 reestatizações, muitas delas com água e energia elétrica, em estados como Flórida, Havaí, Minnesota, Texas, Nova York, Indiana, né? Reino Unido, depois aí de uma época da Margaret Thatcher, da liberal Thatcher, né? Ela volta, o Reino Unido volta ao século XXI, né? Chega ao século XXI reestatizando, porque a questão da opção da Margaret não se mostra a mais correta naquele momento, e eles voltam a reestatizar. A Espanha tem um caso interessante, 56 reestatizações. E num dos casos dela, o Tribunal de Contas da Espanha apurou, né, em 2011, que como as empresas de água são municipais, alguns municípios estatizaram e outros reestatizaram. Ou seja, tem empresas privadas e públicas fazendo o mesmo serviço, né? Então, assim, as empresas públicas, elas cobram uma tarifa menor de 21,7% em relação às empresas privadas. É como se você pagasse, por exemplo, R$100 de energia elétrica para uma operadora pública, enquanto o seu vizinho do município do lado, que tem uma operadora privada, paga R$121,70. Essa é a lógica, né, Henrique? Não tem como fugir. Infelizmente, estamos ainda no século XXI, a gente está... É incrível como a gente vê tendências de vários países pelo mundo reestatizando ou estatizando das empresas, tomando a iniciativa das empresas privadas pela estatização, e a gente está fazendo totalmente ao contrário, de vários países tentando desestatizar várias empresas, contramão do mundo novamente. Aí eu fico olhando para Paulo Guedes, que vergonha, hein? Que vergonha, hein? O Brasil indo contramão do mundo. Mas a gente sabe que quem vai estar tirando lucro por trás disso são vocês que estão lutando pelas privatizações. São vocês porque sim, só importam, só pensam em vocês, no bolso daqueles liberais que pensam em privatizar, só pensam neles, não pensam na população, não pensam de uma forma nacional, de uma forma republicana. Eu fico pensando o que Leonel Brizola, eu fico pensando o que Darcy Oliveira, eu fico pensando até o que Getúlio Vargas, eu fico pensando o que essas pessoas pensariam, o que essas pessoas pensariam, com certeza devem estar se revirando no túmulo, vendo Paulo Guedes, vendo essas pessoas liberais fazendo isso com o país. É uma vergonha para toda a nossa nação. Verdade. Até os próprios militares, né, do Brasil, tem muitas críticas aos governos militares, mas eles sempre foram nacionalistas. Jamais você ouviu falar em privatização no governo Geisel, Médici, Costa e Silva, Castelo Branco. Eles sempre foram totalmente nacionalistas, né? Pelo contrário, muitas das nossas estatais ganharam muita força, né, no governo militar, né? E a gente tem hoje essa questão. Só para finalizar a questão da energia elétrica, já vou me despedir também nesse vídeo, é interessante, né? Nossos parceiros do BRICS, por exemplo, África do Sul, reestatizou sua energia. A Rússia, energia também estatal. Índia, estatal. Coreia do Sul, sua maior empresa de energia elétrica é estatal. A França, EDF, estatal. Canadá, estatal. Noruega, 90% estatal. China, tem a State Grid, entre outras, Três Gargantas, todas estatais. Os Estados Unidos, que tem aí 26%, né, da sua matriz renovável como estatais, os operadores é o Ministério do Interior e o Corpo de Engenheiros do Exército, órgãos públicos que operam as usinas hidrelétricas dele. Por que será? O americano é bobo, não sabe de nada. Deve ser, né, gente? Eles não sabem de nada. E a gente, né, com Paulo Guedes e a sua corja, vai fazer o certo, né? Botar tudo privado, tira tudo do Estado e deixa de botarem o preço que eles mais querem. E o que eu acho engraçado, Henrique, vou até já me despedindo aqui, que vamos fazer um outro vídeo falando dessa questão das carreatas pelo Brasil de hoje, né? Mas eu queria deixar um comentário aqui, gente.
muita gente seguindo, né, nas carreatas, essa meia dúzia de empresários que fomentam essa questão até com interesse próprio, não interesse no desenvolvimento do Brasil, muito pelo contrário, interesse no desenvolvimento próprio, apenas dele e de suas corporações. E a gente vê muita gente humilde apoiando isso. Vocês acham o quê? Vocês são serviço de trampolim para esses caras aí, quando pegarem tudo isso, fazerem o que bem quer, porque eles não estão preocupados com vocês. Eles não querem saber se o pobre vai pagar mais luz, se o pobre vai pagar mais para enviar uma correspondência ou um produto para algum lugar. Eles estão se lixando para vocês. Então, para de servir de trampolim para meia dúzia de empresário picareta e mau caráter, botar na cabeça que o público não presta, que eles são os bambambãs e conseguirem aí fazer a cabeça de todo mundo. Gente, a gente não é um país rico. A gente tem desigualdade social muito grande. Os Estados Unidos, que é um país que tem mais estados com a gente, só um exemplo, ele tem a sua saúde privada. Nos Estados Unidos, se você parar no hospital, você tem que pagar. E aí você vê muitas vezes o pobre caindo na rua e falando assim, não chama ambulância não, não chama ambulância não, porque não tem dinheiro para pagar. Ou seja, ele prefere morrer na rua porque ele não tem o 192 do SAMU para ligar e receber um socorro médico no hospital público. Lá, se ele botar o pezinho dele no hospital público, no hospital, ele já está pagando, porque a saúde é privada. Lá, os presídios são privados. Lá, não tem interesse nenhum que as pessoas saiam do presídio. Por quê? Porque sair é perda de receita. Então, gente, vamos parar e raciocinar um pouco. O Brasil tem problemas, mas não é aquele 1,6% que está quebrando o Brasil, gente. Não é. O que quebra o Brasil é outra coisa, né? E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Vou passar para o Henrique finalizar essa questão aí da energia e do total. Agradeço a todo mundo. Espero que tenham gostado desse vídeo, que é um pouco diferente. É um vídeo já voltado para uma questão mais ampla, mas que eu acho que tinha que trazer para vocês um conteúdo, trazer para vocês uma ideia um pouquinho global de um assunto que a gente vê o Salim Matar metendo o pau no PT porque entrou no TCU contra a privatização da Eletrobras. Salim Matar, você é um empresário que vive com benefício fiscal para locadora de veículo. O que isso acrescenta para o Brasil? Nada. Absolutamente nada, Salim Matar. Paulo Guedes estudou nos Estados Unidos com dinheiro público do CAPES e agora vem dizer que o filho do porteiro não pode estudar. Isso é ridículo. Você é ridículo. E, infelizmente, a gente tem que tirar isso o mais rápido possível do Brasil, porque a gente não merece isso, né, Henrique? Não merece. A gente está no meio de corjas que estão querendo acabar com o país. São pessoas que... É só pensar, são pessoas que moram no Brasil, e não valorizam aquilo que o país fornece à população, não valorizam, são pessoas que são contra o governo, eu digo, na questão de, são contra aquilo que o nosso país nos oferece, energia, a água, o SUS, oferece várias coisas, o transporte, tudo aquilo que são nossa riqueza, que é orgulho do nosso país, são pessoas que conspiram contra o Brasil, são pessoas que são contra aquilo que o país, nosso país, a nossa nação nos oferece, essa terra maravilhosa que a gente vive, nos oferece, e são pessoas que querem vender, são pessoas que querem lucrar em cima dos mais pobres, em cima das pessoas que mais precisam daquilo. Então, por isso, qualquer coisa que se fale contra a estatização, ou que se fale qualquer desculpa que fala, porque o órgão público não funciona no país, que o serviço não funciona, e quer jogar a privatização como a salvadora da pátria, é mentira. Isso é tudo falácia, porque se a gente não precisasse do Estado, ia ser muito pior. Eu fico pensando em gente no interior de estados que são muito pequenos e que tem muita desigualdade. Fico pensando se as pessoas tivessem que pagar por um hospital que não tivesse o SUS. Eu quero ver a pilha de mortos que o Brasil ia ter a cada esquina que a pessoa passasse por não ter SUS. Então, a gente tem que agradecer muito ao Estado, a gente tem que agradecer muito por a gente ainda conseguir pagar uma luz viável, a gente ainda conseguir pagar uma água viável para todos, porque se fosse na mão desses crápulas que querem privatizar tudo que o país tem de riqueza, com certeza a gente ia ser um país tá extremamente mais na miséria que a gente ia estar, e a gente ia ver muita gente morrendo por coisas básicas que o país não ia ter condições de arcar.
Então, muito obrigado a todos vocês que se inscreveram, deixe seu like, compartilhe o vídeo, que isso vai tá ajudando muito nesse engajamento do YouTube e juntos aí contra essas falácias e a favor do povo brasileiro, né, Naná? É verdade, gente. É isso aí. Quem não é inscrito, se inscreva no canal Democracia Brasileira. No canal Importante é Saber. Deixa o like, compartilhe os vídeos. A gente começando um trabalho agora, mas o trabalho que a gente quer é conscientizar. Não estamos aqui para dizer quem é o dono da verdade, mas assim, só ouvir o que o governo diz nem sempre é a melhor opção, né, gente? Eu trouxe para vocês aí vários números que comprovam isso. Só que esses números não vão sair na imprensa, não saem na grande mídia, o governo jamais vai divulgar, porque na cabeça dele, quanto menos o brasileiro souber, melhor. E graças à internet, essa capacidade que a gente tem de poder ser produtor de conteúdo, é que a gente tenta de alguma forma trazer para vocês essas notícias e esses dados, tá bom, gente? Muito obrigado a todos, uma boa noite e até. Até.